Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2024. Como você sabe, o tema desse trimestre é o padrão bíblico para a vida cristã. E a lição de hoje, a lição de número 12, traz o tema A Realidade Bíblica do Evangelho na Cultura. Vamos estudar nesta lição o poder do Evangelho, vamos estudar nesta lição o poder da cultura que nós precisamos imensamente conhecer. Lembrando que seja um assinante do BDemFoco.com e tenha todos os slides da revista CPAD baseados 100% na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui. Seja um assinante do BDemFoco.com e tenha acesso a todo o conteúdo do BDemFoco.com para você. Lembrando que o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slide de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo curso de capacitação para professores. Acesse o site BDemFoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 984092869 para mais informações. Muito bem, vamos para o nosso comentário. Texto principal da lição, 1 Crônicas 12:32 diz: Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. O texto bíblico está nos falando de que Israel era um povo monoteísta, que o seu governo era teocrático, mas a ciência não era proibida, não era alheia à realidade administrativa, social e científica daquela nação. O fato de ser um povo monoteísta que acreditava em Deus, o fato de serem o povo teocráticos porque era governado por Deus, não significava que eles não deviam, não podiam ou não precisavam de métodos científicos para o desenvolvimento da nação. Resumo da lição: o Evangelho nos ensina a interagir com a cultura de nossos dias sob a perspectiva da palavra de Deus. A cultura faz parte da realidade de todo o país, de todo o povo. E o cristão não tem como ele viver nesse mundo sendo acultural, sem participar da cultura. E é por isso que nós aprenderemos nesta lição que a cultura deve ser, pelo cristão, desenvolvida, praticada a partir de uma perspectiva do Evangelho e não pela perspectiva do naturalismo, pela perspectiva mundana, mas na perspectiva do Evangelho. O texto bíblico dessa lição se encontra em Atos 19:11-20. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza já deve estar lendo esse texto. Se ainda não, deve ler exaustivamente este texto. Muito bem, nossa introdução nos diz o seguinte: quando se fala a respeito do Evangelho e o seu alcance, é preciso que se observe as transformações que ele gera nas culturas aonde chega. Na história da humanidade, percebe-se que muitos países passaram por grandes transformações sociais positivas quando o Evangelho chegou em suas terras. Famílias,
a base de toda a sociedade, foram valorizadas, as mulheres foram respeitadas, crianças educadas e pessoas tiveram um rumo em suas vidas. Muito importante, né? Nós percebermos o poder do Evangelho na transformação social. O Evangelho foi um dos primeiros, né? A lei judaica também, mas o conteúdo bíblico, né? Foi dos primeiros a admitir o valor da mulher, o valor de crianças, né? Jesus era financiado por mulheres, as mulheres estavam sempre por perto, crianças, ele recebia crianças, o que era absolutamente impensado para a maioria dos mestres da antiguidade. Mas o Evangelho é diferente, o Evangelho valoriza a família, a integração, a união da família, valoriza as mulheres, as crianças e as pessoas da esperança. Esse é o grande poder do Evangelho. A gente fica olhando às vezes e as pessoas rechaçam tanto o Evangelho, os próprios cristãos negligenciam tanto a leitura da Bíblia, mas a Bíblia tem os valores morais mais elevados de todos os escritos da história. A Bíblia nos ensina princípios sensacionais. Grandes empresários, grandes CEOs, administradores de empresas se baseiam em muitos princípios bíblicos para a gestão de suas empresas, para a performance de vida equilibrada. Somente pessoas que não têm o mínimo de conhecimento bíblico que acaba rechaçando a Bíblia ou abandonando, negligenciando, mas a palavra de Deus, ela é extraordinária. Nesta lição, veremos a importância que o Evangelho tem para a cultura de nossos dias, independentemente do lugar em que ele se encontre. O Evangelho é importante. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As igrejas são verdadeiros celeiros de ex-drogados, ex-viciados em álcool, pessoas que a sociedade havia rechaçado, rejeitado, e as igrejas estão cheias de pessoas assim. Por quê? Porque o Evangelho transforma, né? A importância do Evangelho para mudar a vida de uma pessoa, para mudar de verdade, né? O Evangelho muda a vida das pessoas. É por isso que é importante que a gente tenha em mente essa perspectiva do poder do Evangelho transformando a cultura e a vida das pessoas. Nosso primeiro tópico, a importância da cultura. O que é cultura? Vale lembrar que a cultura não é uma coisa ruim em si mesmo, né? Toda sociedade tem sua cultura. Isso é óbvio, né? Todo povo, todo país tem sua cultura. O termo cultura é amplo. Ele engloba assuntos como arte, o conhecimento científico, a língua e as tradições de um povo. Todo grupo social tem sua própria cultura. A comida, a forma de se vestir, de trabalhar, de falar e a maneira como interage com o ambiente e entre si são componentes da cultura. Olha só, é importante a gente lembrar que a cultura ela não é em si mesmo algo ruim, né? Mas como as pessoas desenvolvem essa cultura. Por exemplo, como o comentário está dizendo aqui, a cultura envolve arte. Quem é que não gosta de arte? Agora, como que a arte é usada é uma outra questão. Conhecimento científico. O mundo precisa de conhecimento científico. Agora, como que os cientistas propagam o conhecimento científico, se de forma científica ou se de forma pessoal, né? Buscando muito mais transmitir a ideologia do cientista do que o fato científico, isso acontece com recorrência. Mas a arte, o conhecimento científico, a cultura de modo geral, não são ruins. Na verdade,
são boas, dá identidade para um povo. E é por isso, e por ser tão importante, é que a gente precisa ter cuidado, ser pessoas que trabalhem para construir uma cultura, não diria uma cultura cristã, mas uma cultura mais temente a Deus, não tão irreverente quanto as culturas na pós-modernidade. Em geral, ela é repassada dos mais velhos para os mais novos no lar, no trabalho, na escola, por meio da literatura, da música e outras manifestações sociais. As formas de aquisição da cultura são variadas, e se ela não for preservada, será esquecida. Esse slide aqui, ele nos traz uma reflexão muito importante. Em geral, a cultura é repassada dos demais, para os mais novos, dos mais velhos para os mais novos no lar. No lar, no trabalho, na escola, por meio da literatura, da música, entre outras manifestações sociais. Talvez os dois instrumentos da cultura hoje mais poderosos sejam a música e a escola. É óbvio que a literatura também, Vamos colocar esses três. A escola tem um poder de cativação de quem a frequenta grandioso. E dependendo do que é ensinado, dependendo do tipo de cultura que é transmitido na escola, certamente a escola tem uma capacidade, um poder enorme de propagar essa cultura. A música, do mesmo jeito. A literatura, do mesmo jeito. São instrumentos poderosíssimos para propagar, consolidar a cultura. É por isso que as pessoas que defendem suas ideologias, especialmente as ideologias mais maléficas, elas estão sempre de olho nesses três pilares: escola, literatura e música, para poder propagar suas ideias. É por isso que é importante que nós cristãos tenham cuidado, sempre observe seus filhos quando ele vem da escola. Veja o que você está lendo, o que seus filhos estão lendo, ouvindo também, porque isso influencia profundamente a realidade de cada um. Por isso Deus orientou o povo de Israel a ensinar aos seus filhos a sua lei, para que eles não esquecessem. Uma vez que a música, a literatura e a escola são os meios mais poderosos de propagação da cultura, o lar é o meio mais seguro. Uma vez que se propõe, que os lares se propõem ser consolidadores, de seus filhos, o mundo não vai conseguir desvirtuá-lo de forma tão fácil, Mas muitas vezes os cristãos, os pais, eles negligenciam o ensino de seus filhos. E o mundo, com suas ideologias, estão aí, usando a escola, a literatura e a música para doutrinar as nossas crianças. Então é importante que nós, no lar, como os antigos judeus faziam, no lar, instruamos nossos filhos. Como diz o texto aqui, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas das tuas portas. Ou seja, Deus está ensinando ao povo aqui que os pais devem ser os principais professores de seus filhos. Eles devem conseguir instruir de forma sólida seus filhos, porque se não fazer isso, a escola, a literatura e a música estão sendo usadas de forma profunda
para desvirtuar as nossas gerações. Então, nós precisamos consolidar o caráter, a fé dos nossos filhos em nossos lares, porque é inevitável que eles tenham acesso à escola, literatura e música. Mas se eles tiverem sido fortalecidos, consolidados, isso passará e não terá nenhum valor para eles. A cultura e a língua de um povo podem sofrer modificações com o passar do tempo. Temos como exemplo a nossa língua. Ela recebeu e recebe termos em inglês e de outras línguas que são incorporados ao nosso vocabulário e usados geralmente pelas gerações mais novas, né? A língua portuguesa, por exemplo, é uma língua que está em profunda mutação, né? Em profunda mudança. A língua, ela expressa a cultura, né, de um povo. E lembrando, por exemplo, o que o comentarista está dizendo aqui, ela também sofre influência de outros, né? Como a língua portuguesa. A língua portuguesa é uma derivação do latim, né? E a língua portuguesa brasileira, na sua origem, tem muita diferença do que ela é hoje. Tanto é que os especialistas dizem que a língua ela é uma língua viva, ela não é uma língua morta, né? Ela é falada e uma vez que ela é falada, ela pode ser modificada no dia a dia. A cultura do Antigo Testamento. O ambiente em que o Antigo Testamento foi escrito tinha a cultura voltada em boa parte para a criação de animais e o cultivo e colheita de grãos. Isso aqui é muito importante porque às vezes a gente estuda a Bíblia sem lembrar do seu contexto. Por exemplo, quando a gente fala de dízimo, as pessoas sempre ficam um tanto quanto perdidas sobre dízimos e ofertas, porque de fato a realidade de quando isso começou era uma realidade agrícola, né? De criação de gado, de plantação de trigo, cevada e outros tipos de grãos e assim por diante. Então, sempre que a gente for transliterar um conteúdo, é importante fazer alguma aplicação para os nossos dias. É importante que a gente entenda o contexto daquele momento, né? A família era responsável pela educação dos filhos e pela passagem das tradições familiares e nacionais e por iniciá-los na fé que caracterizava o povo de Deus e o seu conserto com eles, né? Como eu falei agora há pouco, as famílias que conseguiam transmitir um estudo, né, um conhecimento sólido para os seus filhos, tinham então filhos preparados para a sociedade. No aspecto do trabalho, havia casos em que a escravidão era corrente, mas também havia empregados remunerados, pessoas livres que trabalhavam e recebiam salário, né? Antigamente havia um valor moral um tanto quanto reduzido entre as pessoas, né? Mas a lei mosaica, por exemplo, elevou esse nível, a Bíblia, de modo geral, elevou esse nível. E antigamente havia coisas, né, certas práticas, certos costumes que para nós hoje parecem um tanto quanto estranho, mas para eles era cultural, era normal. Em seus primórdios, os hebreus foram vítimas de uma cultura de escravidão, mas pelo poder de Deus saíram para uma cultura de liberdade na terra que Deus prometeu que daria a Abraão, né? Os judeus mesmo experimentaram de forma nacional o que era a escravidão. Na cultura israelita, a família era patriarcal e os pais, para evitar dificuldades de relacionamentos, tinham participação muito ativa na escolha dos cônjuges para seus filhos. Isso não só na cultura israelita, mas também em muitas outras culturas. E isso ainda acontece hoje em muitas culturas, onde o casamento é aquele que a gente chama de casamento arranjado, mas não num sentido pejorativo, num sentido conceitual mesmo. Esses casamentos se dão a partir da negociação entre os pais e não entre os filhos. Observe que Abraão fez seu servo mais velho de sua casa jurar que não tomaria mulher das filhas dos cananeus para seu filho Isaque. Seu filho deveria se casar com alguém da sua parentela. A fé era passada dos pais para os filhos e a participação nos cultos fortalecia a tradição entre as gerações. As nações mantinham relações comerciais umas com as outras e possuíam exércitos
para se defender, ou contratavam de outros ou de outras nações para auxiliar nas guerras que eram travadas, né? Fazia parte da cultura daquele tempo, né? A fé era passada dos pais para os filhos, e isso é muito importante, né? Especialmente no mundo que nós vivemos, né? Não parece ser uma realidade tão distinta nesse aspecto. Nós vivemos em um tempo que o lugar mais seguro para se educar um filho é o lar, né? Porque fora do lar o problema fica muito grave, né? Então é importante que a gente tenha essa percepção, os pais, de educar seus filhos em casa, né? E fazia parte de todo um contexto cultural, a forma como eles negociavam, né? A forma como eles organizavam seus exércitos e assim por diante. A cultura do Novo Testamento. A cultura dominante era a romana entre os países em que o evangelho chegou inicialmente. Os romanos dominavam militar administrativamente o mundo conhecido. Sua perspectiva era que o império proporcionaria segurança nas relações entre os países, impondo uma paz obrigatória, né, a chamada Pax Romana, né? A estabilidade aconteceu no mundo todo através do Império Romano. Eles costumavam preservar a religião dos povos dominados, desde que estes concordassem em prestar culto também a César. Os gregos foram dominados pelos romanos, mas a sua cultura, quanto aos aspectos filosóficos e a língua grega, foram absorvidos pelos dominadores. Isso aqui é muito interessante, né? E aqui é onde a gente vê o quanto que é importante você ter uma cultura sólida, né? Porque geralmente, naquela época, o que acontecia? Os invasores, né, os algozes, eles impunham as suas culturas. Mas no caso dos romanos com os gregos, os romanos absorveram a cultura grega, né? Tanto na filosofia quanto na língua. Tanto que na época de Jesus, a língua comum do Império Romano era o grego koiné, né? Aquele grego popular das ruas, mas era um grego. Olha que interessante, né? O Império Romano, com todo o poder que tinha, não conseguiu subjugar a cultura filosófica e linguística da Grécia, que era um dominado, né? Olha para você ver o quanto que você solidificar, você insistir, você ensinar uma pessoa até ela se tornar madura em um assunto, é muito mais difícil tirar ela dessa convicção que ela tem. No Novo Testamento foi escrito, né, o Novo Testamento foi escrito em grego, herança cultural que perdurou por séculos. Os hebreus nos dias de Jesus estavam sob o domínio romano, contudo tinham liberdade de realizar seus cultos e pagavam tributos a César. Assim era a forma como Roma governava, né? Os conquistados eram livres para exercer sua religião, seu trabalho, só não eram livres para não pagar impostos e não eram livres para governar seus países sozinhos, pois Roma estava por ali. Segundo tópico, o Evangelho e a ciência. A ciência em nossos dias. A ciência nos tempos antigos, os homens não eram ignorantes, e as grandes construções que ultrapassaram séculos, como as pirâmides do Egito, e as grandes obras literárias são amostras de que eles sabiam como aplicar a matemática e usar a escrita de uma forma que perdurou. Os conhecimentos a respeito de engenharia, medicina e educação não surgiram no século XXI. O Templo de Salomão foi construído em 7 anos, durou 410 anos quando Nabucodonosor o destruiu. Então, existe a ciência e existe ciência moderna, né? Nós temos a ciência moderna, mas dizer que antigamente não havia ciência é bobagem. Até hoje, as pirâmides de Gizé, no Egito, é um mistério profundo de como foi construído, do propósito de que foi construído. E existe uma série de outros elementos culturais, né, em outras civilizações que também mostra o poder
de engenharia que esse povo tinha, o avanço tecnológico que eles tinham, mesmo não tendo as redes de computadores. Por mais que em nossos dias tenhamos aperfeiçoado os processos, essas melhorias ocorrem com base em algo que já existia. Deus, portanto, dotou os homens com inteligência para que fizesse grandes feitos, né? E isso é importante. O Marcus Eberlin, né, um cientista brasileiro, ele disse que criou-se uma estigma, né, de que cientista bom é cientista ateu. Ou seja, como diz o texto aqui, por mais que em nossos dias tenhamos aperfeiçoado os processos, essas melhorias ocorreram com base em algo que já existia. Deus, portanto, dotou os homens com inteligência para que fizessem grandes feitos. Ou seja, é possível ter bons cientistas ateus e é possível ter bons cientistas cristãos evangélicos. Assim como é possível ter péssimos cientistas cristãos e péssimos cientistas ateus. Então a gente precisa estar sempre atento a isso. Os homens sábios, eles são sábios porque Deus dá inteligência a cada um de nós. A ciência em nossos dias. Com o advento do movimento chamado Iluminismo, surgiu o método científico que trouxe regras para serem usadas nas pesquisas e nas ciências. E é importante, né? O método científico é absolutamente importante. Com o método científico estabeleceram-se mecanismos para que as experiências científicas pudessem ser testadas repetidamente e se chegasse aos mesmos resultados, né? O método científico estabeleceram-se mecanismos para que a experiência científica pudesse ser testada. Mas é importante uma coisa a gente destacar aqui, que é o seguinte, né? O pastor Adalto Lourenço, né, que até faleceu esse ano, grande homem de Deus, cientista, homem de Deus. Adalto Lourenço, ele dizia assim: existe o fato científico, a teoria científica e a opinião do cientista. São três coisas absolutamente diferentes. E nós devemos sempre nos apegar ao fato científico, porque o fato científico é provado pelos seus méritos e é isso aí, e ninguém muda. Ocorre que muitos cientistas se valeram do uso desse método para dizerem que tudo o que existe é matéria, que Deus não existe, que milagres não são possíveis e que se uma experiência não puder ser explicada pela ciência, ela não pode ser aceita como válida. Na tentativa de separar a fé da ciência, tais cientistas se esqueceram de que grandes universidades foram fundadas por cristãos, como Harvard, né, que tem o lema Verdade para Cristo e para a Igreja, pois foi fundada por servos de Deus, mostrando que o Evangelho não é contrário à verdadeira ciência, né? O primeiro slide aqui, mais uma vez, né, nos faz lembrar do que eu disse agora há pouco. Ocorre que muitos cientistas se valeram do uso desse método para dizer que tudo que existe é matéria, que Deus não existe, que milagres não são possíveis e que se uma experiência não pode ser explicada pela ciência, ela não pode ser aceita como válida. O que nós temos aqui não é um argumento científico, o que nós temos aqui é o cientista tentando impor o seu argumento, aquilo que ele acha que é verdade e não o fato científico. A ciência e a Bíblia. Um dos maiores problemas para algumas pessoas é conciliar a ciência com as escrituras sagradas. A palavra de Deus não é um livro de curiosidades, nem tem por objetivo se colocar como um manual científico, que isso é importante. A Bíblia não é um manual científico. Ela não depende da validação da ciência humana ou do seu método científico para ser o livro de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem a partir do pó da terra, que existe a ressurreição e que os milagres são possíveis e existem, coisas que muitos cientistas insistem em dizer que são fatos impossíveis, né? Como dizem, né? Atribuem essa frase a Billy Graham, onde ele diz que mesmo que a Bíblia dissesse Jonas engoliu a baleia,
ele ainda acreditaria, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Existem muitos cristãos, isso aqui é importante, o professor pode meditar nisso, inclusive passar isso para os seus alunos. Existem muitos cristãos de fés fracas, que fica procurando fissuras, rachaduras na fé, na verdade bíblica. Isso é uma evidência de fé fraca. Mas o verdadeiro cristão, ele acredita de fato na palavra de Deus, independentemente de outras coisas. E o que é importante, eu falei isso agora há pouco, Dalton Lourenço dizia, existe diferença entre fato científico, teoria e a vontade do cientista. Muitas vezes o que nós temos é a vontade do cientista. Existe um ponto de fato, existe, mas a maioria é o fato, é o desejo, né? A convicção do cientista. Reconhecemos que o método científico tem seus méritos para direcionar a pesquisa científica e que o respeito a ele resulta em critérios que norteiam os grandes avanços que nos conduziram até aqui. Mas também entendemos que a ciência não tem resposta para todas as coisas, pois ela é limitada. Muitas descobertas e invenções científicas, com o passar do tempo, foram descontinuadas, pressupostos foram contraditados e tratamentos médicos substituídos. Por estar em constante mudança, a ciência não pode ser tida como um validador da fé cristã. É óbvio, né? A gente estuda muitas coisas, por exemplo, a arqueologia, que ajuda a confirmar relatos bíblicos, mas ajuda a confirmar relatos bíblicos, né? Ela não serve para provar o que a Bíblia diz, porque a Bíblia, ela é verdade e ela prova a si mesmo. Isso não significa que ela e a Bíblia não possuam pontos de concordância, e sim que a palavra de Deus não tem por objetivo ser validada pela ciência para produzir seus efeitos na vida de uma pessoa. A ciência não explica a salvação de um pecador ou o poder que a oração de um justo tem diante de Deus. O método científico segue regras cujos pressupostos podem mudar, descobertas ou postulados científicos tidos por definitivo há décadas. A palavra de Deus, por sua vez, não muda. A arte e a Bíblia. Uma das manifestações culturais mais impressionantes é a arte. Muitas poesias eram acompanhadas de músicas em Israel e assim os salmos eram cantados. Esculturas não eram aceitas entre os hebreus, pois, por mais que se mostrasse uma forma de arte, eram representações da idolatria, algo que Deus sempre condenou. Que, aliás, é uma questão muito interessante, que a cultura judaica, por exemplo, a cultura grega e romana, você vai encontrar uma série de deuses ou de personalidades em estátuas, mas os romanos, ou melhor dizendo, os hebreus não tinham isso. Eles eram monoteístas e Deus havia ordenado que não fizesse nenhum tipo de imagem de escultura para não desvirtuar a atenção deles para Deus. Ele mesmo proibiu os hebreus de tentarem simbolizá-lo por meio de gravuras ou esculturas. Êxodo 20, verso 4 e 6. O templo edificado pelo rei Salomão era uma obra de arte, pois Deus tem prazer naquilo que é belo. Era ouro para tudo quanto é lado. E a própria santidade de Deus é qualificada como bela. Veja o Salmo 96, diz: glória e majestade estão ante a tua face, força, formosura no seu santuário. Entretanto, nenhuma arte que induza a idolatria, a sensualidade ou a qualquer outra forma de pecado deveria ser incentivada ou consumida entre o povo de Deus. Nós estávamos até falando sobre isso ontem com os jovens, do quanto que as expressões estão erotizadas, né? Qualquer coisa que a pessoa faz já cria uma ideia, né, de erotização. Tudo está erotizado. E aqui nós precisamos entender isso, né? Entretanto, nenhuma arte que induz a idolatria, a sensualidade ou a qualquer outra forma de pecado deveria ser incentivada ou consumida entre o povo
de Deus, né? Tudo isso tem os seus propósitos. A gente precisa ter cuidado com essas expressões de arte, né, de filosofia, porque muitas vezes elas carregam verdades ou até meias verdades que acabam induzindo as pessoas a uma fé fraca e até fora da realidade bíblica. Terceiro tópico: a cultura transformada pelo Evangelho. Um Evangelho transformador. É notório que o Evangelho tem realizado grandes e profundas mudanças na cultura à nossa volta. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus nunca mais foram os mesmos. Tomemos como exemplo Zaqueu, Nicodemos e Paulo. Nós vemos com certeza o Evangelho causando transformações profundas. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é salvação, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? O Evangelho tem transformado vidas e culturas por todo o mundo, em toda a história. O Evangelho na família. Um dos ambientes onde a fé cristã tem demonstrado o poder de Deus é na família. O Evangelho torna os pais mais responsáveis na criação dos filhos e os cônjuges mais conscientes no tocante ao amor e ao respeito, porque o Evangelho produz temor a Deus, né? Por isso que muitos cristãos sofrem nas suas famílias, porque apesar de terem o nome de cristãos, não são dedicados à leitura e meditação na palavra de Deus. Mas quando nós trazemos o Evangelho para dentro dos nossos lares, sem dúvida, a criação dos nossos filhos se torna diferente. Os filhos criados no temor do Senhor têm a consciência da vida eterna e que precisam respeitar seus pais para também agradarem a Deus, né? Entendem que agradar a Deus passa pela obediência aos pais, pelo temor aos pais, pelo amor, né? Pelo respeito e assim por diante. O Evangelho na sociedade. A sociedade é abençoada pelo Evangelho e seus efeitos na vida de quem recebe Jesus. Não são poucos os testemunhos de pessoas antes iracundas que tiveram seu comportamento mudado pelo Espírito Santo e se tornaram amáveis até com seus opositores. Iracundas, viciados, né? Uma série de outros problemas que a pessoa conheceu o Evangelho, foi para a igreja e foi liberta. Vale lembrar que a escola dominical nasceu como uma iniciativa do jornalista Robert Hickes, que, percebendo que as crianças ociosas cometiam delitos na Inglaterra, resolveu levá-las para a igreja e ensiná-las nas Sagradas Escrituras e outras disciplinas. Essa iniciativa social e espiritual trouxe frutos ao Reino Unido, né? A Inglaterra e o Reino Unido. É interessante isso, que começou, né, como uma ação social e transformou numa cultura religiosa importantíssima de edificação e consolidação da fé de muita gente. Muito bem, chegamos à nossa conclusão. O Evangelho produz mudanças significativas na cultura de um povo. A palavra de Deus nos mostra que o pensamento do ser humano foi afetado pelo pecado e que por isso o homem tende a deixar Deus de fora da ciência, por receio de que as respostas que tanto procura sobre o passado ou para o avanço que deseja fazer no futuro o obrigue a aceitar a existência do Todo-Poderoso e do seu poder, né? Mas, mais uma vez, vale lembrar, a gente precisa diferenciar o fato científico da teoria científica e também da vontade do cientista, que a gente deve lembrar é pecadora, é corrompida e é muitas vezes má. Muito bem, então você que faz uso dos slides produzidos pelo EBD em Foco, na sua ministração tire uma foto e mande para nós, para nossos registros. Acesse ebdinfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. E é isso aí, na plataforma ebdinfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.